Evangelho segundo Lucas escreveu, capítulo 19. Glória a Jesus. Capítulo 19. E versículo 41. Lucas 19, verso 41 a seguir. Podemos fazer a leitura? Amém. E quando ia chegando, vendo a cidade Jerusalém, vendo a cidade, chorou sobre ela, dizendo: se tu conhecesse também, ao menos neste teu dia, o que a tua paz pertence, mas agora isso está encoberto aos teus olhos. Porque dias virão sobre ti, em que os teus inimigos te cercarão de trincheiras, e te situarão e te estreitarão de todas as bandas, e te derribarão a ti e teus filhos que dentro de ti estiverem, e não deixarão em ti pedra sobre pedra, pois que não conheceste o tempo da tua visitação. Digam graças a Deus. Senhor Espírito Santo, somente o Senhor nos conduzirá a toda a verdade, e somente o Senhor também nos instruirá em toda a verdade. Nos ajude nessa revelação para entender significado, meu Pai, desta leitura tão importante que assim está registrada para o nosso bem, no nome de Jesus. Aplauda o Senhor e pode se sentar. Glória a Deus. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Ouvidos atentos, coração aberto, espírito desarmado. Então vamos ouvir o Pai. Amém. Antes de fazer a reflexão acerca do que aqui está escrito, quero introduzir acerca da salvação, acerca daqueles que aceitam Jesus e costumeiramente, por aceitar Jesus, ele passa a viver um segmento, viver instruções denominacionais, porque também há necessidade de obedecer essas instruções, mas poucas as pessoas que têm aceitado Jesus têm entendido o seu chamado, e parte desse chamado do crente, do cristão, desse evangélico, segundo o próprio Lucas escreveu, é para se humanizar, porque o ser humano, por causa da força do pecado, foi desumanizado a grande parte da sua essência, da sua natureza divina. É por isso que a gente ouve, vê coisas
que a gente nem espera aquela atitude, aquela ação daquela pessoa, quando a ação é ruim, é porque naquela área aquela pessoa está desumanizada. E a salvação em Cristo Jesus também é para nos humanizar. É por isso que Lucas escreve no capítulo 6 que nós sejamos misericordiosos como o Pai Celestial é. Assim nos tornamos filhos. A Bíblia aconselha a agir com bondade, com misericórdia, com generosidade. A Bíblia aconselha não ser perdoador, não pagar o mal com o mal, mas pagar com o bem. Isso é humanização, é se humanizar, é se colocar no lugar daquele que está vivendo a queda, que está vivendo a desumanização. Porque eu lembro, diante de aceitar Jesus, eu tinha tanta vontade de mudar minha vida. Eu estava desumanizado. Eu já fazia coisa que muitos animais irracional não faria, e eu faria. E eu morava vizinho de crentes, e eles viam a minha rotina de desumanização, a queda que eu vivia. Mas como eles poderiam trazer socorro para mim, se eles próprios ainda não estavam humanizados, para sentir o que Deus sente quando olha para alguém daquela forma, daquele jeito. E como eu disse, que essa desumanização tira uma essência, e a essência que tira do ser humano é servir. E Deus tem um chamado para nós, para que nós sirva. E muitos cristãos ainda vivem no ego do seu egoísmo, não gostam de servir, não tem interesse para servir, não compreende nem quer entender. E aqui nós lemos um texto que Jesus enxerga naquela população daquela cidade de Jerusalém um lugar religioso, onde a população, a grande maioria ou quase toda ela, era religiosa. E Jesus, olhando para ela, entendeu que elas não perceberam o seu dia, o dia que eles tanto esperavam, porque eles aguardavam um Salvador, eles aguardavam um libertador. Como religiosos, ele aguardava. E Jesus estava prestes a entrar naquela cidade, mas ele chora porque ele entende que os que estão lá, que deveriam recebê-lo, eles estão armados para esbofetear, para açoitar, para blasfemar e até matá-lo. Então ele chega diante dali, que a Bíblia é muito interessante nesse sentido, que aqui no capítulo 19 ele começa a entrada triunfal. Quer dizer, já narra ele dentro de Jerusalém, mas antes dele entrar em Jerusalém, tem esse fato registrado, para que a gente possa, pelo Espírito, entender essa vontade de Deus para nós. Aleluia. Então ele olha e chora, e diz: se vocês entendessem com quem está a sua paz. E você sabe que alguns de nós, às vezes, ou muitas vezes, os acontecimentos tiram a paz completamente.
Isso porque ele não sabe aonde está a paz. Ele sabe que a paz existe, é anunciada por Jesus, mas ele não sabe onde está a paz. Aí Jesus chora e diz: se vocês entendessem, mas está encoberto os seus olhos. Agora veja bem, Jerusalém, há anos atrás, a palavra reflete a nós nos dias de hoje. Muitos aceitaram a Jesus e são religiosos, mas ainda está encoberto aos seus olhos a manifestação de Jesus nas suas vidas. Isso porque eles querem encontrar em Jesus um serviçal, aonde na verdade Deus nos chama para que o serviçal seja nós. Aleluia. Aleluia. E essa ausência de servir tem tirado a oportunidade de milagres, e é o que os evangélicos querem mais, é milagre. Mas o milagre, a porta está aberta pelo servir. No servir. Há muito pouco tempo atrás eu vi na internet uma filmagem de um restaurante em alguma cidade grande, não sei, São Paulo, Rio. Um restaurante de classe social alta. E ali entra um homem, morador de rua, maltrapilho, provavelmente, com o seu cheiro não muito agradável, porque a sua higienização não é completa, não está, por causa que ele mora na rua. E ele entrou e sentou-se numa mesa e pediu um garçom para servir uma refeição completa que ele queria. E ele disse: eu quero pagar. Não sei se alguém viu isso. E duas moças estavam em uma mesa, filmaram. E a intenção dela era para observar se dentro daquele ambiente requintado, refinado, da alta sociedade, havia no coração do proprietário, do gerente, dos garçons, dos que serviam, um coração para acolher uma pessoa que estivesse em condições de necessidade. E elas ficaram observando e filmando. E um garçom foi até o gerente e disse: olha, tem aquele senhor ali, provavelmente vai expulsar a freguesia. O gerente disse: atenda-o, pergunta o que ele quer e sirva. E o garçom veio lá, perguntou o que ele queria, e ele citou que refeição ele queria, que desse para pagar o valor que ele tinha. E o garçom disse: não se preocupe. Ele disse: não, eu quero pagar. Eu quero pagar. A realização dele estava não só ser atendido bem, mas pagar o preço daquilo que ele estava querendo usufruir. Resumindo, o gerente, os garçons, todos estiveram em pleno acordo em servir. Esse homem tomou a refeição, muito educado, provavelmente aquele senhor devia ser de uma classe, e ele sentiu-se à vontade, pagou e foi embora. E as duas moças, na sua observação, entenderam que aquele restaurante, apesar daquela fluxo de pessoas de condições, tinha humanização. Glória a Deus. Ela percebeu pelo servir. E a partir desse dia, o restaurante aumentou o número
de usuário. A porta se alargou. Então, segundo as Escrituras, eu estou dando esse testemunho, mas as Escrituras afirmam que o servir abre porta para milagres. Voltando aqui para o contexto, Jesus olha e chora e diz: ah, se tu soubesse, mas está encoberto aos seus olhos, porque o olhar humano, irmão, é uma visão muito curta. É por isso que Deus nos concedeu o Espírito Santo, para ter a profundidade no olhar. Aleluia. E aquele que não se deixa apenas ser tocado para viver uma religiosidade, mas se deixa ser conduzido para agradar a Deus no servir, essa pessoa está mais próxima do milagre. E às vezes as pessoas pensam que o servir está estabelecido para algumas pessoas de condições. Ah, eu queria muito servir no diaconato, mas o diaconato é seletivo. O diaconato, ele é seletivo, mas é monitorado pelo pastor. E quando o pastor vê alguém que tem aquelas condições, tem aquela vontade, tem aquele desejo, ele já convoca. Uns querem pregar. Ah, eu queria pregar. Mas para você pregar também é seletivo. Porém, dentro dessa seleção, a graduação quem faz é você. O seu empenho na leitura bíblica, o seu devocional, o seu compromisso de oração, essa comunhão com o Espírito Santo, para que ele possa dar o entendimento, para quando você ler a Escritura, saber o que você vai falar. Todos nós fomos chamados. Agora, veja bem um exemplo. Quando esse Israel, que Jesus chora, estava em crise por falta de chuva, uma seca, em crise por causa da idolatria, Deus chama Elias. Agora veja bem, Deus chama Elias para constituir profeta, e a convocação de Elias foi por uma manifestação de voz de Deus. Elias. Porque, irmãos, quando a gente tem humanização para servir, fica fácil de entender a convocação. A dificuldade que a igreja tem, que é preciso a gente estar estimulando, é porque está encoberto essa virtude da manifestação de Jesus na vida da pessoa. Os olhos estão encobertos e ele não enxerga a vontade de Deus na vida dele, o que Deus traz como paz para a vida dele. E Elias, Deus manifesta dizendo: Elias, simples. E quem era esse Elias? Elias era múmia. Múmia, não no sentido de uma pessoa mumificada. Múmia, na cultura da época, era uma pessoa que tinha o menor cargo de funcionário. Era o funcionário que cuidava de animais, o menor. Era aquele que servia e era o último a chegar, era o último a sair, era o que trabalhava mais, era o que recebia menos, e era quem recebia mais atrasado, era ele, o múmia.
Louvado seja Deus. E foi nessas condições que Elias foi chamado. E Jesus chora diante de Israel, dizendo: se tu abrisse os olhos, se você entendesse, Deus evitaria que os seus inimigos que estão lhe assediando, que estão lhe arrodeando, que vão combater contra você, que vão lhe destruir, que vão saquear, Deus o livraria. Agora veja bem, eu e todos vocês que estão aqui foram chamados, e Deus nessa noite pelo Espírito está dizendo para que você ouça e preste atenção, aleluia, porque também você era múmia, você era o menor, não era escória dentro da sociedade, e Deus o chamou, aleluia, Deus o chamou e estabeleceu plano para a sua vida, louvado seja Deus. Então ouça bem com atenção, glória a Deus. Ele nos chamou, assim como chamou Elias. Ele chamou e instruiu Elias, que era um homem múmia, o menor, o menos valorizado. Deus constituiu ele profeta, um homem com unção, que era capaz de abrir os céus, descer fogo do céu, dizia: não chova, não chove, agora chova e chove. Assim também nós, Deus o chamou, vocacionou e deu autoridade, e disse: você pode ir e pisar a serpente e o escorpião, porque eu vos dou autoridade. Aleluia, glória a Deus. Nós fomos chamados para servir, mas nós, a grande maioria, se constituiu religioso, evangélico, crente, e não tem buscado em Deus para que Ele restaure a sua humanização, para que você saiba aonde pertence e onde está a tua paz, onde está a tua alegria, onde está a tua felicidade. Aleluia. A sua felicidade não está apenas no receber, a sua alegria não está apenas no livramento que Deus dá. A sua felicidade e sua alegria também está no que você oferece. O seu prazer também está naquilo que você doa. E a igreja é o lugar propício para preparar-nos para que a gente vá humanizado e sirva a Deus. Sirva a Deus a um vizinho que é fechado, é reservado. Às vezes a pessoa é fechada e reservada, tem os seus motivos, e você, com a autoridade de Deus, com o chamado e com a virtude de servir: bom dia fulano, bom dia fulana, você me concede eu lhe desejar um bom dia, um feliz dia, deixa eu fazer uma oração lhe abençoando. E essa prática de servir vai abrindo as portas, vai te premiando na coroa, com pedras na tua coroa. Mas às vezes a gente olha para o vizinho, esse vizinho é muito chato, esse vizinho é muito complicado. Aleluia. Jesus disse: é você que pela sua misericórdia coloca brasa na cabeça dele. Aleluia. Brasa no quengo daquela pessoa. E as brasas que é colocada pela sua misericórdia, esse mistério de Deus envolvendo o poder, ela vai começar a olhar para você, e vai olhar para outros crentes, vai olhar para a igreja evangélica, vai olhar para o pastor e não vai ter coragem de se levantar. Se levanta porque nós não servimos. Paulo disse isso.
Se alguém é devedor, eu sou devedor. Eu sou devedor. Aleluia. Glória a Deus. Portanto, irmão, nós estamos aqui nessa noite para uma renovação. Renovação. Pelo servir da ceia. Um ato que é memorial, mas é um ato para a fé. E nessa renovação você pode incluir a sua humanização. Senhor, agora eu quero ser mais humanizado. Eu quero que aí Deus vai colocar um pedinte na sua porta, fedorento. Talvez diga assim: ei, me permita tomar um banho. Aí não vai dizer assim: não, você vai ao caminhão que bem ali tem um rio, mergulha ali, abre a porta e deixa ele tomar um banho. Jesus disse: eu estive preso, não me visitaste. Estive na praça lá largado, eu precisei de comida, nada de comida. Eu precisei de roupa, ninguém. Jesus não passou por essa calamidade, mas ele está falando de alguém que necessita. E esse alguém tipifica ele. E é eu, é você que está resgatado pelo Senhor, está chamado. Ele deu poder, deu o Espírito Santo, lhe alimenta com a palavra, te mantém em pé, te sustenta, te livra, opera maravilha, opera um milagre. Aleluia. Já é tempo, irmão, da gente entender e começar a retribuir. Aleluia. Retribuir. Glória a Deus. Jesus disse: olha, se vocês conhecessem também o menos esse dia, se você reconhecesse pelo menos este dia, tira um dia para você reconhecer isso na sua vida. Hoje é o dia de Deus manifestar na minha vida e eu estar humanizado para fazer a vontade dele a favor do meu próximo. Aleluia. Eu vou estar neste dia. Que dia é este? No dia que você tirar essa venda dos olhos. No dia que você tirar. Esse é o dia. O dia que você não permite que esteja encoberto os teus olhos, pelos teus olhos, esta obra maravilhosa que Deus faz naqueles que ouve, obedece e age segundo o decreto de Deus. O milagre está vindo a seu encontro. Eu não sei se vai haver esse encontro, mas está vindo. Está vindo justamente pela natureza dessa abertura que você vai dar. Esta porta abrindo para servir e abrindo para o milagre entrar. Glória a Jesus. Glória a Jesus, porque Ele não tem retido as oportunidades, e as oportunidades, ela escreve a nossa história. Eu lembro, há muitos anos atrás, eu crente parado, sem emprego, fui passando em frente a uma casa, e eu vi o homem com dificuldade de abrir o portão. Um lado do portão tinha saltado os pontos de segurança do muro, aí eu vi: bom dia, dê licença. O portão muito pesado. Eu adquiri um pedaço de madeira, botei por baixo e puxei ele por cima da madeira, se tornou leve. Abri o outro lado, ele saiu com a caminhonete dele. Eu disse: já que você me ajudou, você não sabe quem é uma pessoa que possa fazer esse serviço? Não, eu disse: sei quem é. Eu disse: eu. Você faz? Faço.
Faço. Trabalhei, quando foi? Que hora você vem do serviço? Ele disse 1h da tarde. Disse 1h eu estou aqui para abrir para você entrar. 1h eu estava lá para abrir, eu sentei, ajeitei para ele entrar, porque se ele fosse abrir, ele desfazia o que tinha feito. Que hora você sai amanhã para sair? Como eu disse, amanhã 6h tem que abrir o portão, porque a empregada entra e vem trazendo a mercadoria, a merenda. 6h estarei aqui para abrir o portão. Servi. Eu já tinha feito o serviço, eu já tinha recebido meu pagamento, mas eu ainda fui servir. E quando foi na parte da tarde, eu retornei de novo para abrir e liberar o portão para que pudesse todos abrir e fechar. Ele disse: agora você não quer fazer mais um serviço, não? Resumindo, eu trabalhei para esse homem nessa mesma casa 1 ano e 8 meses. A minha profissão, pedreiro. Porém, tinha muitos dias que o pedreiro era babá. Muitos dias o pedreiro era gari, para fazer limpeza na casa e jogar lixo fora, fazer mingau de criança, esfriar. Não importa, irmão, importa que no final do mês, da semana, eu recebi o valor de um pedreiro, recebia na diária. E tudo isso, o milagre aconteceu, o favor de Deus deu prosperar com esse serviço, que minha vida mudou muito, justamente porque eu abri a porta, servindo. Glória a Deus. Abri a porta, servindo. Que é o Espírito do Senhor nessa noite arranca essas escamas do olhar, da visão de alguns, que impede enxergar com profundidade, e você possa, a partir de hoje, olhar com profundidade, porque às vezes o que nós vemos, irmão, não é agradável. Jesus viu aqui e chorou. João, no capítulo 4 de Apocalipse, João viu o seguinte: olhe, foi Deus que conduziu ele aos céus. E ele, quando chegou no céu, ele olhou e havia nele uma esperança. A esperança dele era o leão da tribo de Judá, coisa que hoje nós nos alegramos com a operação, a ação do leão da tribo de Judá. Dê um glória a Jesus aí. Mas ele olha para o leão da tribo de Judá, ele estava lá imóvel, estático, e o anjo diz para ele: João, olhe para ali, olhe para a profundidade. E ele olhou, e ele viu um cordeiro sacrificado, e a vitória estava nele. Aleluia! A vitória estava no cordeiro sacrificado. A imagem não é bonita, aleluia, mas foi ele, a imagem do que ele viu, que tirou as lágrimas dos olhos dele, que apagou a tristeza do seu coração. Esta noite é noite da igreja olhar com profundidade, aleluia, para que você receba pelo Espírito Santo, aleluia, o conforto, a consolação, aleluia, e a visão do que é grande, porque o Deus que tu serve é grande, e o milagre está vindo ao teu encontro. Receba em nome de Jesus. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Jesus olha e com tristeza, com lágrimas, ele diz: se você tirasse essa cobertura dos olhos, Deus
livraria dos teus inimigos. Deus impediria esses acontecimentos que traz transtorno na nossa vida. Deus livraria do inimigo e dos transtornos da vida. O que nós precisamos não é muito de pregação. O que nós precisamos é de ouvir o que Deus fala, guardar, obedecer e praticar. E prepare-se para receber, porque Deus dá e dá com abundância, no nome de Jesus, amém? Aplauda Jesus aí com alegria. Glória a Deus.